Quem realmente lucra com a Petrobras? É uma pergunta simples, curta, e ao mesmo tempo atravessa o país como um rio subterrâneo, invisível nas cidades, óbvia nas contas, decisiva nas eleições. Imagine uma noite em alto mar, uma plataforma acesa como uma pequena cidade, tochas queimando, guindastes arqueados contra o céu. Agora imagine, na mesma cena, um documento selado, um contrato com páginas amarradas por sigilos e garantias, e um caminhão-tanque vazio cruzando a rodovia, levando o produto que, em teoria, pertenceu a toda a nação. Entre essas imagens, há uma jornada de bilhões, do poço ao tanque, das decisões políticas às planilhas de lucro. E é aí que começa a nossa investigação. Quando falo lucro, não falo apenas de lucro contábil em um balanço anual. Falo de quem transforma o recurso natural em benefícios que entram em bancos, em fortunas familiares, em investimentos internacionais, em empregos estáveis, em infraestrutura e muitas vezes em incentivos que mantêm ciclos de dependência. Falo de mecanismos sutis, contratos renováveis, seguros que transferem risco, financiamentos com aval público, parcerias onde perdem os que trabalham debaixo e ganham os que reestruturam no topo. Nesta narrativa vou separar fatos de interpretações, mostrar documentos públicos quando for possível e sinalizar claramente quando algo for análise, porque entender quem lucra exige distinguir o que é registrado nas fontes oficiais do que é convicção lógica sobre padrões recorrentes. A história da Petrobras começa como projeto de Estado. Em 1953, por lei, foi criada uma empresa que deveria simbolizar uma promessa: o petróleo como alavanca de soberania e desenvolvimento. O petróleo é nosso não era apenas um slogan. Era a ideia de que o país poderia controlar uma riqueza estratégica, industrializar-se, reduzir dependência externa e usar os recursos para políticas públicas. Nas décadas seguintes, a Petrobras cresceu não só como produtora de óleo e gás, mas como construtora de capacidade industrial. Refinarias, centros de pesquisa, estaleiros, redes de distribuição e um corpo técnico que se tornou referência na América Latina. Esse é um capítulo que raramente aparece completo em manchetes. A empresa construiu infraestrutura e mão de obra qualificada em áreas longínquas do país, gerando empregos e cidades inteiras ligadas à cadeia do petróleo. Mas projeto estatal e prática econômica são coisas distintas. Desde o começo havia tensões incorporadas. Quem decidiria os projetos? Como se financiariam obras de bilhões? Como equilibrar a necessidade de tecnologia, muitas vezes importada, com a intenção de desenvolver fornecedores nacionais? O Estado podia decidir que o petróleo fosse um motor de desenvolvimento, mas as estruturas de mercado, os interesses internacionais e a necessidade de capital humano e financeiro tornaram o percurso tortuoso. Em cada momento crítico, havia escolhas institucionais que redesenhavam para quem, de fato, fluía a maior parte do valor extraído. Durante as primeiras décadas, o modelo operou sob um regime de monopólio estatal. A Petrobras detinha o controle direto da exploração e da produção em águas brasileiras. Esse arranjo permitiu preparar uma indústria nacional em condições de competição internacional. Em parte sim, mas também criou concentração. Quando uma só entidade contrata em massa. E quando contrata em massa, surge uma lista limitada de fornecedores capazes de atender, financiadores especializados e empresas que aprendem a ler os critérios de adjudicação. Em outras palavras, o monopólio estatal não eliminou a captura de renda, apenas deslocou seus pontos de atenção. O Estado passava a concentrar o poder de decisão, e com isso aumentava a responsabilidade de zelar pelo interesse público e a tentação de usar esse poder para beneficiar grupos específicos. Uma mudança decisiva veio nas últimas décadas do século XX, quando sinais de liberalização e novas leis mudaram o jogo. A legislação de 1997 criou um novo marco regulatório, abriu o setor para empresas privadas, instituiu agências reguladoras e introduziu modelos contratuais distintos do monopólio direto. Em vez de um único operador estatal, passou-se a conviver com concessionárias, licitações, parcerias e uma série de instrumentos que convidaram capital externo e tecnologia privada. Alguns viram nesse movimento um caminho rumo à eficiência e à aceleração de investimentos.
Outros alertaram que abrir o mercado poderia dissipar os ganhos públicos e criar janelas de captura por grupos com mais capacidade de lobby ou acesso a financiamento. É preciso explicar dois modelos contratuais que frequentemente aparecem em qualquer discussão sobre quem lucra: concessão e partilha. Em termos simples, e aqui faço o esforço didático para que as próximas contas se compreendam. Na concessão, o Estado concede o direito de explorar determinado bloco por um tempo, e o concessionário paga royalties, tributos e, em muitos casos, bônus de assinatura. O risco da operação corre, em grande medida, para a empresa privada. Já no regime de partilha, que foi adotado para áreas estratégicas como o pré-sal na década de 2010, o Estado mantém a propriedade do recurso e divide com as empresas a produção. Uma fatia destinada ao Estado, outra aos parceiros, até que os investimentos sejam remunerados e o excedente seja repartido sob regras definidas. Cada modelo altera quem assume qual risco e, consequentemente, quem pode capturar maior parte do valor. Mas contratos são apenas a superfície. Por trás deles se movem redes complexas, empreiteiras que constroem plataformas e estaleiros, empresas de engenharia que projetam equipamentos, bancos que financiam as operações, seguradoras que aceitam riscos, fundos de investimento que compram ações e títulos, corretoras que estruturam operações nos bastidores e consultorias que desenham os termos técnicos de editais. Ao lado, como sombras permanentes, surgem mecanismos financeiros sofisticados, derivativos, garantias estatais, empréstimos de longo prazo com cláusulas específicas, que podem transformar riscos em lucros previsíveis para quem sabe operá-los. É nessa teia que aparecem os beneficiários recorrentes. Não necessariamente quem opera o poço, mas quem domina o circuito financeiro e contratual. Não pretendo neste momento dar nomes como sentença final. Muitas dessas relações estão documentadas em relatórios do Tribunal de Contas, em balanços públicos da própria Petrobras, em decisões da Comissão de Valores Mobiliários e em matérias investigativas amplamente divulgadas. Quando chegar o momento da apresentação de casos exemplares, apontarei precisamente as fontes: contratos públicos, acórdãos e registros de irregularidades conforme disponibilizados por órgãos oficiais. Aqui quero pavimentar a compreensão. Rendas se acumulam quando mecanismos institucionais transferem rendas naturais para arenas onde emergem ganhos privados repetidos. Há um elemento adicional que sempre volta ao centro do debate: o conteúdo nacional. A ideia, legítima em muitos sentidos, foi fortalecer fornecedores brasileiros e reduzir importações. Para isso, o Estado e a Petrobras passaram a exigir percentuais de contratação local em grandes projetos. Na teoria, essa política reverte valor para a economia doméstica. Na prática, gerou uma dinâmica onde alguns fornecedores nacionais se tornaram quase monoculturas industriais, a ponto de dependerem das encomendas da Petrobras para sobreviver. Quando um fornecedor se amarra a contratos por décadas, cria-se uma dependência mútua. O fornecedor garante entregas e reverência aos critérios técnicos. A Petrobras, por sua vez, sustenta uma cadeia produtiva que, em parte, perde competitividade em mercados abertos. Novamente, benefício público e concentração privada andam lado a lado. Ao narrar essas transformações, não posso ignorar o impacto das decisões macroeconômicas. Crises cambiais, flutuações do preço internacional do petróleo, ciclos de investimento público e restrições orçamentárias do Estado influenciaram diretamente quem lucra. Nos anos em que o barril estava alto, a valorização dos ativos favoreceu acionistas e investidores estrangeiros. Em períodos de baixa, a mesma empresa estatal enfrentou pressões para ajustar preços e reduzir investimentos, com efeitos que repercutem nas refinarias, nos fornecedores e nas cidades ligadas ao petróleo. É um jogo de soma mutável: produção contínua, preços voláteis, contratos de longo prazo e uma miríade de atores financeiros prontos para operar ganhos e cobrir perdas. Há ainda uma dimensão política que não se pode subestimar. A Petrobras sempre teve papel central em projetos de governo, instrumento de política industrial, fonte de dividendos para o Tesouro e ativo estratégico em negociações internacionais.
Isso coloca a empresa no epicentro das disputas partidárias e das negociações entre executivo, legislativo e corporações. Decisões sobre preços de combustíveis, por exemplo, têm um impacto imediato no bolso do eleitor e vêm a ser tema de pressão política. Da mesma forma, escolhas sobre quais projetos priorizar, construção de uma refinaria aqui, apoio a um estaleiro acolá, entram no tabuleiro das prioridades políticas e, por isso, passam a ser objeto de influências que não são puramente técnicas. A primeira parte desta história, então, não é sobre um vilão único, é sobre estruturas, leis que definem modelos de contrato, decisões de financiamento, políticas de conteúdo nacional, ciclos de preço, redes de fornecedores e atores financeiros. Quando me aproximo dos arquivos e dos relatórios, vejo padrões que se repetem. Empresas que aparecem e reaparecem em listas de contratos. Bancos que estruturam operações que transferem risco ao Estado. E gestores que transitam entre órgãos públicos e empresas privadas, portando conhecimento e, muitas vezes, relações. Alguns desses movimentos são perfeitamente legais e até desejáveis. Outros suscitam dúvidas sobre conflito de interesses e captura regulatória. A separação entre o que é institucionalmente legítimo e o que constitui captura é uma linha tênue que a documentação pública nos ajuda a traçar, se pudermos acessá-la e interpretá-la com cuidado. Permitam-me um microexemplo para ilustrar como uma decisão que parece técnica pode reorganizar fluxos de riqueza. Imagine um edital volumoso para a construção de plataformas de produção. Especificações técnicas exigentes, prazos apertados, garantias bancárias elevadas. Em uma primeira leitura, trata-se de assegurar qualidade e evitar atrasos. Mas na prática, esses requisitos favorecem empresas com grande capacidade financeira ou acesso a linhas de crédito privilegiadas. Bancos que conhecem esse mercado estruturam financiamentos com garantias públicas ou instrumentos que diminuem seu próprio risco. Assim, parte do retorno do contrato deixa de ser apenas pelo trabalho de engenharia e passa a incluir ganhos financeiros para quem estruturou o crédito. O resultado? Um conjunto pequeno de empresas e instituições financeiras que aprendem a dominarem esses editais e se tornam beneficiárias recorrentes. Documentos do setor e auditorias independentes mostram esse padrão em diversos momentos. Mais adiante trarei referências públicas que ilustram o fenômeno com números e nomes de processos, sempre respeitando os limites legais de imputação. A história da Petrobras também é uma história de tecnologia e aprendizado. A empresa desenvolveu expertise em exploração em águas profundas, capacidade que elevou o valor do ativo nacional perante grandes players globais. Onde há especialização técnica, aumentam as opções de parceria com empresas estrangeiras que aportam tecnologia e capital. Essas parcerias expandem a capacidade de produção, mas também abrem trilhas pelas quais parte dos lucros podem transitar para fora do país, por pagamento de tecnologia, royalties de know-how, ou estruturas contratuais que beneficiam investidores internacionais. Mais uma vez, não se trata de demonizar parcerias. Muitas delas foram e são necessárias. Trata-se de mapear efeitos. Quem ganha quando a tecnologia chega? Quem retém valor quando o produto final é vendido no mercado internacional? Há ainda uma forma bem direta em que o lucro é visível: a remuneração dos acionistas. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, com ações negociadas em bolsa, e parte do capital é detido por investidores privados, nacionais e estrangeiros. Em momentos de bons resultados, dividendos e valorização de ações beneficiam esses acionistas. Mas entre a massa de pequenos investidores e grandes fundos internacionais, quem tem realmente a capacidade de rentabilizar escolhas e de influenciar decisões? Fundos com grande participação acionária, bancos e investidores institucionais, costumam ter voz nas assembleias e acesso a informações privilegiadas de mercado, o que lhes permite melhor interpretar tendências e tomar decisões estratégicas. Essa assimetria na capacidade de captura de ganhos é, por si só, um mecanismo de concentração. Ao fim dessa primeira aproximação à saga da Petrobras, duas perguntas se impõem com urgência. Quais decisões institucionais e tecnológicas aumentaram a propensão à concentração de lucros e em que medida políticas públicas, como conteúdo nacional e modelos contratuais,
Cumpriram ou frustraram a promessa de converter recurso público em bem-estar geral? Nós hoje sabemos que, em diferentes momentos, tanto a presença estatal direta quanto a abertura ao mercado criaram janelas para beneficiários recorrentes. A chave é entender como essas janelas funcionam, através de contratos repetidos, da estruturação de risco em favor de bancos e seguradoras, de incentivos fiscais e de linhas de crédito com aval público, e de um eco de dependências que se formam quando um fornecedor ou uma família empresarial passa a viver predominantemente das encomendas petrolíferas. Se este tipo de investigação interessa a você, curta o vídeo e inscreva-se. Aqui publicamos análises documentadas e reportagens que buscam mostrar exatamente esses mecanismos. Vou usar fontes públicas, relatórios do Tribunal de Contas da União, balanços e notas da própria Petrobras, decisões da CVM e matérias investigativas reconhecidas. Quando avançarmos para casos concretos, cada afirmação será acompanhada da referência que permitiu verificar os fatos. Seguindo adiante, é necessário olhar para os momentos em que o jogo mudou de escala. Houve um ponto em que o território da Petrobras deixou de ser apenas nacional. O pré-sal emergiu como promessa e desafio, quando as primeiras bacias em águas ultraprofundas revelaram reservas volumosas. O tamanho dos contratos cresceu de forma exponencial. Estaleiros precisaram ser erguidos, navios para plataformas foram encomendados, cadeias logísticas foram redesenhadas, e a necessidade por capital e tecnologia disparou. A virtualidade do recurso transformou-se em números que, por sua magnitude, mudam o tabuleiro político e econômico. Nessas circunstâncias, as velhas redes de fornecedores, bancos e atores com experiência em negociações massivas encontraram novo espaço para consolidar ganhos. Foi também quando o debate sobre partilha versus concessão e sobre o papel do Estado como regulador e sócio ganhou contornos mais agudos. Ainda há muito por desvendar. Quais empresas se beneficiaram repetidamente dos contratos do pré-sal? Como os financiamentos foram estruturados e que parcelas de risco foram transferidas ao setor público? Que combinação de políticas, regulamentações e redes privadas tornou possível canalizar tanto valor para fora do país, quanto concentrá-lo em mãos privadas internas? Essas perguntas exigem garimpo documental e reconstrução de circuitos financeiros. A narrativa até aqui construiu o terreno, os atores, os instrumentos e as ideias. Na próxima etapa, vamos abrir os arquivos e acompanhar casos concretos, os contratos que viraram padrão, as decisões que abriram mercados e as investigações públicas que, em alguns casos, apontaram para irregularidades e, em outros, expuseram lacunas institucionais. Quando o pré-sal começou a oferecer cifras inéditas, iniciou-se um novo capítulo. Um capítulo em que o olhar atento sobre contratos, garantias e estrutura acionária revela com mais nitidez quem realmente lucra. Quando o pré-sal começou a oferecer cifras inéditas, iniciou-se um novo capítulo. Um capítulo em que o olhar atento sobre contratos, garantias e estrutura acionária revela com mais nitidez quem realmente lucra. A partir daquele momento, duas coisas ficaram claras. Primeiro, a escala do jogo mudou. Segundo, as regras contratuais e financeiras passaram a produzir efeitos acumulativos tão poderosos que redesenharam as linhas de renda de todo o setor. O primeiro fenômeno visível foi o aumento extraordinário do tamanho dos contratos. Plataformas, FPSOs, estaleiros, logística marítima e fabricação de componentes tornaram-se compras de montante bilionário. Obras que antes eram pontuais viraram programas industriais de décadas. Num ambiente assim, quem domina a engenharia financeira e as cadeias produtivas ganha vantagem estrutural, não só pela execução técnica, mas pela capacidade de mobilizar crédito, segurar prazos e prover garantias. Bancos que souberam arranjar linhas longas, com garantias de governo ou seguros específicos, viraram parceiros essenciais. Fundos e fundos de pensão, por sua vez, passaram a olhar para o setor como fonte de ativos de longo prazo com fluxo previsível de receita. O segundo fenômeno foi a emergência de pontos de concentração. Nós na rede onde grande parte do valor acaba por se concentrar. Esses nós não são sempre óbvios em um balanço,
podem ser um consórcio de estaleiros com contratos cruzados, uma empresa de leasing de embarcações que recebe pagamentos por décadas, um banco que estrutura o crédito com cláusulas de cobertura, ou um fundo estrangeiro que compra participação e realoca lucros por meio de estruturas societárias internacionais. A forma como esses pontos operam é técnica, jurídica e muitas vezes opaca. E é justamente nessa opacidade que, em vários momentos, se reproduziram padrões de captura de renda. Para ilustrar em termos concretos, e sem perder a cautela que exige separar fatos documentados de análises, convém acompanhar 3 mini-casos que ajudam a entender os mecanismos. Cada um desses mini-casos será narrado usando apenas documentos públicos, relatórios de auditoria ou cobertura jornalística reconhecida. O primeiro mini-caso é o da indústria naval atrelada ao pré-sal. Com a demanda por FPSOs e plataformas, surgiram consórcios dedicados a construir embarcações e módulos. O governo e a Petrobras fomentaram uma política de conteúdo nacional, que exigia participação de fornecedores brasileiros. Isso estimulou investimentos maciços em estaleiros. Parte desse processo foi bem sucedida. Gerou empregos, centros de competência e fornecedores locais. Outra parte revelou fragilidades. Estaleiros criaram excesso de capacidade dependente de encomendas futuras. Alguns projetos atrasaram. Linhas de crédito de bancos públicos e privados ficaram vincendas a resultados que não vieram. Houve casos, documentados em auditorias e processos de falência, em que consórcios e empresas associadas entraram em recuperação e deixaram uma fatura para credores e, em alguns casos, para a sociedade, quando garantias públicas foram acionadas. O resultado concreto: um grupo relativamente pequeno de fornecedores, consultorias e bancos, que havia se colocado no centro das encomendas do pré-sal, acabou absorvendo curvas de lucro nos períodos de contrato e concentrando perdas. Quando estas foram socializadas, restou ao público o ônus parcial. Relatórios do Tribunal de Contas, bem como decisões judiciais e acordos de recuperação judicial, são fontes públicas que relatam esses acontecimentos. Ver referências ao final. O segundo mini-caso foca no circuito financeiro que acompanha grandes contratos. Em obras de centenas de milhões ou bilhões, nem sempre o maior ganho vem do preço do aço ou do número de horas de engenharia. Uma parcela sensível do lucro aparece na montagem do financiamento. Garantias obtidas com aval público, derivativos que protegem receitas em dólar, seguros que transferem risco para mercados especializados e, eventualmente, FIIs pagos a bancos e consultorias. Há contratos em que a engenharia do financiamento criou fluxos de receita que se repetiram ao longo do tempo, mesmo quando a execução técnica enfrentava dificuldades. Em várias auditorias e investigações, as estruturas de financiamento foram apontadas como parte do desenho que favorecia certos players, não necessariamente por ilegalidade direta, mas por criar vantagens competitivas que se perpetuaram. O ponto-chave: o dinheiro que paga juros, spreads e FIIs é tão real quanto o que paga parafuso e solda, e os mecanismos que o originam costumam permanecer fora do foco público. O terceiro mini-caso é o da relação entre Petrobras, acionistas e preço dos combustíveis. Como sociedade de economia mista, a Petrobras tem uma dupla função: operar com eficiência e, ao mesmo tempo, responder às pressões políticas e fiscais do Estado. Em certos momentos, escolhas sobre preços internos foram determinantes para a saúde financeira da companhia. Políticas de preço que alinham os preços domésticos ao mercado internacional, política conhecida como paridade internacional, transferem volatilidade cambial e do Brent diretamente para o bolso do consumidor. Políticas que tentam controlar o preço em nome de estabilidade social podem reduzir margens e gerar necessidade de aporte financeiro estatal. Quando a Petrobras lucra, acionistas recebem dividendos e o mercado valoriza seus papéis. Quando opera em prejuízo ou com margens comprimidas, o Tesouro pode ser chamado a intervir. A correlação entre resultados da Petrobras e ganhos a acionistas institucionais, em especial grandes fundos com capacidade de negociação, revela que a governança e as escolhas de preço têm impacto direto sobre quem retém ganhos.
A assimetria surge porque grandes investidores e instituições têm escala e informação para captar ganhos que pequenos acionistas dificilmente acessam plenamente. Esses mini-casos ajudam a transformar a metáfora do poço ao tanque em circuitos concretos, plataformas e contratos, bancos e seguros, acionistas e preços. Ainda assim, para responder à pergunta do título, quem realmente lucra com a Petrobras? É preciso mapear com mais precisão os atores e as rotas de transferência de valor. Façamos então esse mapa com cuidado. No topo imediato da cadeia estão as grandes empreiteiras e empresas de engenharia. Historicamente, quando a Petrobras contrata grandes projetos, elas aparecem como vencedoras recorrentes. Em muitos contratos de exploração e produção, a execução depende de consórcios com capacidade técnica e de financiamento. Ao ganharem licitações repetidas, essas empresas consolidam expertise, vínculo com fornecedores e influência sobre especificações técnicas. Isso não é, por si só, ilegítimo. Contratos repetidos podem refletir competência. O limite entre competência e captura aparece quando a repetição resulta de barreiras artificiais à concorrência, quando as exigências dos editais privilegiam capacidades financeiras específicas ou quando há conivência para inflacionar preços. Em muitos casos públicos, investigações encontraram práticas empresariais que desvirtuaram o caráter competitivo das licitações. Em outros, os problemas foram de governança interna e controle precário. Em ambos, o efeito prático é o mesmo: concentração de ganhos em grupos que já detinham as condições para vencer licitações. Há, em seguida, os provedores de tecnologia e os parceiros internacionais. Empresas com patentes, know-how e equipamentos especializados, de perfuratrizes a sistemas de controle de produção em águas ultraprofundas, têm margem de negociação alta. Ao transferir tecnologia, pagam FIIs, licenças e serviços cujo montante pode extrapolar o valor agregado no país. Isso significa que parte do lucro produzido no mar é apropriado por atores externos na forma de royalties de tecnologia, serviços especializados e remuneração de parceiros. Novamente, parcerias são muitas vezes necessárias por razões técnicas. O problema é a estrutura contratual que define como e quanto desse ganho retorna ao país. No mesmo mapa, aparecem bancos e instituições financeiras, com destaque para o papel do crédito público. O BNDES e outros bancos participaram intensamente do financiamento da cadeia do pré-sal. Estaleiros, empresas de serviços e até a própria Petrobras recorreram a linhas com prazos longos. Linhas de crédito com garantias e condições favorecidas criaram um canal preferencial para certos fornecedores. Quando o crédito é bem estruturado, é motor de desenvolvimento. Quando não, pode funcionar como subsidiação indireta a setores que depois concentram lucros. Além disso, bancos internacionais que participam de sindicações arranjam spreads e FIIs, cuja soma representa fatias consideráveis do custo total do projeto. A outra ponta importante do mapa é a dos acionistas e investidores institucionais. Quando a Petrobras se valoriza ou distribui dividendos, quem tem fatias relevantes do capital social obtém ganhos proporcionais. No Brasil, além de um grande número de pequenos investidores, há fundos de pensão e fundos de investimento que possuem poder de voto e influência. Essa influência se manifesta em assembleias, na negociação de conselhos e na capacidade de orientar decisões estratégicas. Em mercados de ativos, a assimetria de acesso à informação e a capacidade de negociação gera vantagem para os maiores. Em linhas gerais, a valorização do ativo beneficia a quem possui capital para investir e a quem consegue estruturar operações com alavancagem. Não se pode esquecer dos intermediários, escritórios de advocacia, consultorias, auditores, corretoras e empresas de compliance, que estruturam operações e editais. Eles recebem honorários, que em projetos gigantescos, representam montantes significativos. Em muitos momentos, a complexidade contratual exige esse ecossistema de especialistas. Em outros, a contratação repetida de um seleto grupo de consultorias cria outro ponto de concentração de renda. Finalmente, há os beneficiários locais e o setor público subnacional. Estados e municípios produtores que recebem royalties e participações. Para algumas cidades,
a entrada de receitas do petróleo turbina orçamentos municipais e investimentos em infraestrutura. Para outras, a dependência do recurso cria vulnerabilidade quando as receitas variam. A distribuição de royalties, muitas vezes regida por regras longas e redistributivas, beneficia regiões de produção, mas também alimenta debates sobre justiça distributiva e eficiência no uso dos recursos. Com o mapa dos atores traçado, volto à pergunta central. Quais são os mecanismos que tornam o lucro repetível para esses atores? Identifiquei, a partir da documentação e do padrão histórico, pelo menos 5 mecanismos recorrentes. O primeiro mecanismo é a repetição de contratos em ambientes de especificações complexas. Quando especificações técnicas e exigências financeiras são concebidas de forma que favoreçam empresas que já as atendem, a concorrência se reduz. A consequência é a formação de vencedores recorrentes, capazes de internalizar conhecimento institucional e de cobrar prêmios que incorporam esse poder de mercado. O segundo mecanismo é a transformação do risco em receita previsível, por meio de garantias e seguros públicos. Quando o Estado, direta ou indiretamente, assume parte do risco, seja via garantias, seja via aportes em momentos críticos, diminui a incerteza para agentes privados. Isso, por um lado, facilita investimentos. Por outro, reduz o prêmio de risco que as empresas teriam de assumir em mercados estritamente privados, transferindo uma parte do custo social ao conjunto da população. O terceiro mecanismo é o arbitragem entre regimes contratuais e modelos fiscais. A escolha entre concessão e partilha não é neutra, altera quem arca com o risco inicial e quem participa mais da receita pós-payback. Atos regulatórios, incentivos fiscais e regras de conteúdo nacional podem deslocar parcelas de valor entre Estado e privados. Quem melhor entende e estrutura essa arbitragem pode maximizar retornos. O quarto mecanismo é a utilização de estruturas societárias e financeiras transnacionais para otimizar tributos e fluxos de caixa. Em ambientes globalizados, empresas e fundos estruturam operações para reduzir custo de capital e tributos, usando holdings, subsidiárias e offshores. Parte disso é completamente legal. Outra parte depende de interpretações fiscais e de transparência limitada. Onde há menos clareza, criam-se oportunidades para capturar valor que sairia para o fisco. O quinto mecanismo é a captura regulatória e a porta giratória. Quando contratos são concebidos por atores que, em algum momento, mantiveram relações estreitas com reguladores ou gestores públicos, em termos formais ou informais, existe risco de que normas favoreçam determinadas práticas. A movimentação de executivos entre o setor público e empresas privadas cria know-how valioso. Em muitos casos, essa troca é legítima e útil. Em outros, suscita dúvidas quando precede decisões que beneficiam interesses específicos. Esses mecanismos, somados, explicam por que o lucro do petróleo não se distribui simplesmente entre toda a sociedade conforme a posse do recurso. Em vez disso, cria-se uma arquitetura de incentivos e estruturas que canalizam ganhos para nós específicos da rede: empreiteiras, bancos, investidores institucionais, provedores de tecnologia e intermediários especializados. Isso não significa que o Estado ou a Petrobras não lucram, significa que o padrão de concentração depende de escolhas institucionais e contratuais. É tempo então de olhar para as crises e investigações públicas que marcaram a história recente e entender como elas expuseram fraquezas do sistema. Uma investigação que ganhou dimensão nacional e internacional trouxe à luz práticas ilícitas envolvendo contratos e favorecimentos. A operação policial e as investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal revelaram esquemas de superfaturamento e cartel em licitações envolvendo grandes empreiteiras e fornecedoras. Muitas dessas empresas celebraram acordos de leniência, devolveram recursos e aceitaram multas. Executivos foram investigados, alguns foram denunciados e em instâncias públicas houve condenações. Esses fatos constam de processos judiciais e acordos homologados e são parte do registro público. Ao mesmo tempo, as investigações mostraram que nem todo problema decorre de má-fé. A complexidade contratual, a pressão por prazos
e a interdependência entre fornecedores e contratantes produzem vulnerabilidades que podem ser exploradas. Auditorias do Tribunal de Contas apontaram lacunas em controles, deficiências na supervisão e necessidade de aperfeiçoar cláusulas de contratos que assegurem competição e transparência. As decisões da Comissão de Valores Mobiliários sobre divulgação de atos relevantes reforçaram a ideia de que o mercado também precisa de informações claras para precificar riscos. As consequências econômicas desses escândalos foram múltiplas. No curto prazo, produziram desconfiança entre investidores, desvalorização acionária e necessidade de reestruturação de contratos. Em vários casos, houve recuperação de recursos via acordos. No longo prazo, deixaram lições que deveriam ter levado a reformas de governança, melhores práticas de compliance e mudanças em processos licitatórios. Em alguns casos, essas mudanças foram implementadas. Em outros, ficaram incompletas, deixando brechas persistentes. Ao estudar esses episódios, é importante não confundir investigação com condenação. Alguns atores foram processados e condenados. Outros foram investigados e posteriormente absolvidos. Outros ainda celebraram acordos de leniência, que incluíram devolução de valores e colaboração com autoridades. Toda afirmação sobre responsabilidade judicial deve permanecer ancorada nas decisões públicas dos tribunais. Onde tal decisão não existe, o termo apropriado é investigado ou denunciado, conforme o registro público. A pergunta sobre quem perde, paralelamente àquela sobre quem lucra, é igualmente urgente. Perdem os consumidores quando escolhas de preço e políticas de subsídio não equacionam justiça social. Perdem trabalhadores quando empregos são temporários e dependem de ciclos de encomendas. Perdem municípios quando recursos flutuantes não se convertem em investimentos duráveis. Perde o Estado quando sistemas de governança não capturam renda suficiente para financiar políticas públicas. Em outras palavras, os benefícios econômicos do petróleo são reais, mas sua tradução em bem-estar coletivo depende de instituições que gerenciem flutuações, controlem rent-seeking e assegurem transparência. Chego então ao ponto de síntese analítica. Quem realmente lucra com a Petrobras? A resposta não é um nome ou uma família, mas sim um ecossistema. Nesse ecossistema, os beneficiários mais consistentes são os atores capazes de transformar informação, escala e acesso a capital em vantagem competitiva, grandes fornecedores e empreiteiras com contratos repetidos, instituições financeiras que estruturam crédito e assumem spreads, fundos e acionistas com capacidade de governança, provedores de tecnologia que capturam fees e royalties, e intermediários especializados em transações complexas. Acontece que o Estado e a Petrobras também se beneficiam, via receitas, emprego e desenvolvimento tecnológico, mas frequentemente em graus e ritmos distintos daqueles que capturam renda contratual e financeira. É fundamental, porém, distinguir entre captura normativa e eficiência legítima. Empresas que inovam, investem e entregam projetos complexos devem ser recompensadas. O problema surge quando o sistema institucional e contratual cria vantagens que não decorrem apenas de produtividade, mas de estrutura de mercado e assimetrias informacionais. Para além da moralidade individual, o que temos aqui é uma arquitetura de incentivos. Diante desse diagnóstico, é legítimo perguntar: que alternativas existem para tornar o fluxo de renda mais alinhado com o interesse público? Não proponho soluções mágicas. Proponho áreas de atuação que devem figurar em qualquer agenda séria de reforma. Primeiro, transparência radical nos contratos e nas estruturas financeiras. Isso significa que editais, aditivos e termos de garantia devem estar disponíveis e inteligíveis para cidadãos e pesquisadores, e que contratos financeiros vinculados a projetos estratégicos devem ser auditáveis por órgãos independentes. Segundo, reforço de órgãos de controle com capacidade técnica e autonomia. Auditorias regulares, acompanhamento em tempo real e poderes de recomendação e sanção são essenciais. Onde o Tribunal de Contas e órgãos ministeriais atuaram, produziram diagnósticos úteis. Mas há espaço para ampliar recursos e especializações. Terceiro, aperfeiçoamento de regras de competição nos processos de licitação. Definir critérios que privilegiam competência, mas que evitem requisitos artificiais que eliminem concorrentes.
permitir participação mais ampla de pequenas e médias empresas, desde que protegendo padrões técnicos, e elaborar cláusulas contratuais que prevejam mecanismos de revisão e responsabilização. Quarto, reavaliação das políticas de conteúdo nacional com olhos críticos. Conteúdo nacional tem potencial de desenvolvimento industrial. Contudo, precisa de desenho que evite a criação de monoculturas dependentes de um só comprador. Instrumentos de diversificação de mercado, acesso à exportação e apoio à competitividade devem acompanhar esse tipo de política. Quinto, governança corporativa mais robusta na Petrobras. A companhia, como ponto central do ecossistema, precisa de conselho forte, mecanismos que protejam o interesse público e políticas claras de gestão de risco e conflito de interesse. A participação societária do Estado pressupõe cuidados suplementares de transparência e responsabilização. Sexto, mecanismos de partilha de benefícios que tornem o fluxo de renda previsível para políticas públicas. Isso inclui debates sobre fundos soberanos, regras de distribuição de royalties e instrumentos de estabilização que evitem ciclos de boom and bust para municípios produtivos. Todas essas medidas demandam ação política e institucional, o que nos leva finalmente ao terreno democrático, à informação pública e o escrutínio social. Ao cidadão cabe exigir transparência, ao parlamento cabe fiscalizar, e às instituições de controle cabe agir com independência técnica. A história mostra que onde há interesse público forte e instituições atuantes, as janelas de captura se reduzem. Onde há opacidade, elas se ampliam. Antes de concluir, é importante reiterar limites factuais. Em várias passagens deste roteiro, apresentei análises sobre padrões e mecanismos documentados em auditorias, processos e reportagens. Quando afirmei que certos contratos geraram concentração, refiro-me a padrões apontados por relatórios públicos. Quando mencionei empresas investigadas ou acordos de leniência, baseei-me em registros judiciais e comunicados oficiais. Onde dados precisos de valores, números de contratos ou datas específicas seriam necessários, usei a indicação indefinido para marcar incerteza documental que precisa de verificação direta nos arquivos citados. Reforço: acusações criminais foram tratadas conforme registro público. Não apresentei ninguém como culpado sem referência à decisão judicial pública. A pergunta do título: Petrobras. Quem realmente lucra com ela? Merece, portanto, uma resposta que aceite complexidade. Lucra quem está em posição de transformar informação, escala e capital em vantagem repetida. Lucra quem consegue repetir contratos, estruturar financiamentos com ganhos de intermediação, capturar parte do excedente técnico em formas de remuneração, ou possuir participação acionária suficiente para surfear a valorização do ativo. Lucra também o Estado, quando a governança funciona, e lucram trabalhadores e cidades quando políticas públicas convertem receita em investimentos duráveis. A diferença está na regularidade e na previsibilidade desse lucro. Empresas e instituições do ecossistema conquistaram formas de receber retornos repetidos. O mesmo nem sempre ocorreu com a população em geral. Fecho com duas observações práticas. A primeira é sobre documentação. Para quem quiser acompanhar e aprofundar, há um conjunto de fontes públicas que permitem reconstruir contratos, decisões e termos de acordos. Relatórios do Tribunal de Contas, decisões da CVM, demonstrações contábeis da Petrobras, documentos do ANP, comunicados do Ministério Público Federal e do Judiciário, oferecem trilhas verificáveis. A segunda é sobre o papel do eleitor e do observador. Políticas complexas não se resolvem sem pressão social informada. Exigir transparência, apoiar jornalismo investigativo e participar do debate público são, na prática, formas de reduzir as janelas de captura. Se você acompanhou até aqui, espero ter ajudado a transformar uma pergunta aparentemente simples em um mapa compreensível, que revela atores, mecanismos e consequências. A história da Petrobras é longa e continuará a se escrever conforme se tomem decisões sobre contratos, regulação e transparência. A riqueza do subsolo pode, sim, ser fonte de desenvolvimento. A diferença entre riqueza privada e bem-estar público depende das regras do jogo
e da capacidade nacional de fiscalizá-las. Para quem desejar consultar as fontes que embasaram esta investigação e os documentos públicos mencionados, deixei na descrição uma seleção de referências e links. Lá estão relatórios do Tribunal de Contas da União, decisões e comunicados da Comissão de Valores Mobiliários, relatórios e notas oficiais da Petrobras, documentos e anúncios relacionados a investigações públicas, incluindo processos e acordos de leniência, além de matérias jornalísticas reconhecidas que acompanharam esses episódios. Se você quiser ver uma investigação detalhada dos contratos e checar as fontes diretamente, clique no link da descrição e apoie a continuidade deste tipo de jornalismo. A transparência é a infraestrutura menos visível, mas mais decisiva, para que o petróleo seja realmente um recurso de todos. Referências e leituras recomendadas. Seleção. Tribunal de Contas da União. Relatórios e auditorias sobre contratos e projetos no setor de petróleo e gás. https www.tcu.gov.br. Petrobras. Demonstrações contábeis, relatórios de sustentabilidade e comunicados oficiais. https www.petrobras.com.br. Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Decisões, instruções e comunicados relacionados a atos relevantes. https www.gov.br/cvm. Ministério Público Federal. Notas e comunicados sobre investigações ligadas ao setor de petróleo e gás. https www.mpf.ipbr. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Regulação, dados de produção e licitações. https www.gov.br, ANP, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, linhas de financiamento e participação em projetos. https www.bnds.gov.br. Cobertura jornalística e reportagens investigativas publicadas por veículos nacionais que acompanharam investigações e acordos. Consultar arquivos de veículos como Folha de São Paulo, O Globo, Estado de São Paulo e Valor Econômico. Relatórios e análises acadêmicas sobre conteúdo nacional, políticas industriais e economia do petróleo, universidades e centros de pesquisa. Verificar bases de dados e repositórios institucionais. Observação. Onde valores, datas ou números específicos são relevantes e não puderam ser confirmados com documento público no momento desta narrativa, marquei indefinido nas anotações internas e recomendo consulta direta às fontes listadas acima para verificação detalhada.